Olá a todos e todas, eu sou a professora Daniela, professora de Geografia, e hoje, a convite da Tati, gostaria de iniciar essa rodada de discussões sobre o filme Sertão Velho e Cerrado, tá? E também trazer alguns apontamentos com relação a esse bioma, a partir do reconhecimento, né, enfim, da análise da geografia, tá? Então, eu espero que a gente consiga ter boas discussões, né? E que na próxima vez eu consiga estar simultaneamente com vocês, seja de forma remota ou presencialmente, tá? Porque eu fiquei muito feliz mesmo com esse convite da Tati. Enfim, vamos lá, né? Bom, antes de mais nada, o Cerrado, né? Então, o Cerrado ele tem essa característica, como eu estou trazendo nessa fotografia para vocês, tá? Ele apresenta uma vegetação de campos, mesclada com alguns tipos de árvores específicas desse tipo de bioma, tá? A gente consegue ver que o cerrado ele apresenta características paisagísticas bem diferentes dos demais biomas, como a Amazônia, a Mata Atlântica, entre outros biomas brasileiros, tá? E diferentemente da Amazônia, que é uma floresta exuberante, né? A gente está vendo aqui uma floresta que apresenta grandes espaçamentos, né? Então esse solo ele parece, de certa forma, né, até mais exposto do que no bioma da Amazônia e da Mata Atlântica, por exemplo, tá? E por esse fator, muitas vezes as pessoas elas não reconhecem o valor desse tipo de vegetação, tá? Mas a gente vai ver hoje como ela é fundamental, tá? Não só para a inserção da área em que o bioma está, mas para a preservação dos demais biomas, tá? E também, enfim, por outros aspectos que a gente vai conversar hoje. Bom, o que é o cerrado, afinal? Né? Então, o cerrado ele compreende um conjunto de fatores vegetais e animais característicos de uma região que possui condições climáticas e geológicas semelhantes, tá? E dos quais vão resultar numa biodiversidade única e rica, tá? Daquela região do Brasil. Ele está inserido no coração do nosso país, né? É chamado também de savana brasileira, por apresentar algumas semelhanças à savana africana, né? E apresenta uma área total de 2 milhões de quilômetros quadrados, cerca de 24% do nosso território. É também o segundo maior bioma do Brasil, tá? Ele vai tocar nos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Piauí e assim por diante, tá? É considerado um bioma de floresta invertida, por representar árvores de pequeno porte, com raízes extremamente profundas, tá? Então, eu até trouxe essas imagens aqui para vocês para ilustrar mais esse aspecto, tá? Então, a gente está vendo uma vegetação que, para cima da superfície, não chega a muito mais do que 8 metros, e para baixo, né, no solo mais profundo, ela pode chegar facilmente ao dobro do seu tamanho, tá? É, e esse tipo de vegetação, ele é tão resistente, tá? E que ele consegue aí resistir a esse aspecto sazonal do clima, tá? Que alterna entre um verão mais úmido e um inverno seco, tá? Esse inverno seco chega aí a 6 meses, até podendo chegar a 6 meses sem umidade. E essa vegetação, se você observar do cerrado nos invernos, ela vai apresentar as suas folhas, suas folhagens verdes, até mesmo no período das secas, tá? Porque essas raízes profundas vão penetrar ali o lençol freático, tá? E conseguir, né, sobreviver a esse período mais seco. Bom, segundo um geógrafo que eu amo bastante, o Absaber, no seu livro Os Domínios da Natureza do Brasil,
ele vai dizer o seguinte: no universo geoecológico do Brasil intertropical, não existe comunidade biológica mais flexível e dotada de poder de sobrevivência em solos pobres do que o cerrado, tá? Então, esse solo do cerrado é um solo mais empobrecido, um solo mais ácido naturalmente, tá? Então, a gente vê que esse tipo de vegetação, né, ele sofreu um aspecto de adaptação tão grande, tá? Que ele consegue passar facilmente nos períodos de seca, né? Justamente por essas raízes mais profundas, e esse solo mais empobrecido não interfere enfim, na forma com que essa resistência dessa vegetação consegue passar pelo período de secas, tá? Então a gente consegue entender, né, os aspectos mais incríveis desse tipo de bioma, né? E como ele realmente possui essa questão biológica tão flexível com relação à sua sobrevivência, né? Bom, ao contrário do que muitos dizem, né, de forma errônea, o cerrado é muito rico em biodiversidade, tá? Estima-se que existam 10.000 plantas nesse bioma, entre elas 4.400 espécies endêmicas, ou seja, que existem somente nessa região, tá? Além da fauna riquíssima, que também possui espécies endêmicas, tá? Como é citado no filme, tá? Com relação ao pato mergulhão, tá? Ele é considerado, o cerrado hoje, um hotspot, tá? Então, hotspots são áreas com grande biodiversidade, tá? Com grande concentração de espécies endêmicas, que, porém, estão sujeitas a um alto grau de ameaça, tá? De extinção mesmo. E dos demais hotspots que nós temos no mundo, o Cerrado é um deles, tá? O Cerrado ele tem uma importância tão fundamental, tá? Que por ser estar inserido nessa região mais central do Brasil e por essa vegetação apresentar características de raízes profundas, tá? Ele é substancial no abastecimento das principais bacias hidrográficas do Brasil, tá? O Cerrado é chamado como a caixa d'água do Brasil porque justamente ele vai alimentar essas nascentes das bacias hidrográficas, tá? Assim como é representado no filme, de forma, enfim, muito incrível, né? Todas as ilustrações que o filme vai trazer para nós, para quem é da área da geografia, da biologia, acredito que tenha, enfim, achado maravilhoso. E de forma bem didática a gente consegue entender como é fundamental preservar esse bioma se a gente quer manter em dia os nossos recursos hídricos, né? Bom, o cerrado ele sofre drasticamente com a devastação do seu bioma, tá? Essa devastação ela tem início desde o período colonial, tá? Com a exploração do ouro iniciando no século 17 e 18 também, tá? Surgiram povoados que deram início a essa ocupação em busca de encontrar ouro, tá? E com isso também foram se desenvolvendo outras atividades, como a atividade pecuária, aproveitando esses campos naturais do cerrado, tá? De vegetação mais rasteira. Na metade do século XX, pesquisas feitas em prol da agropecuária descobriram um processo de calagem, tá? Que é a correção desse solo mais ácido, naturalmente do cerrado, né? Ele é um solo mais ácido, e pesquisadores conseguiram encontrar uma forma de correção desse solo, tá? E gerando aí, portanto, um processo em que se tornasse esse solo mais produtivo, tá? O que acontece, né, é que nós estamos alterando a qualidade desse solo, e isso proporcionou, né, que essas regiões de cerrado fossem sendo ocupadas fortemente pela agropecuária, tá? Principalmente
com relação à produção das monoculturas, como a soja, o milho, a cana-de-açúcar e o café, que, enfim, devastam diversos campos de cerrado em prol dessa produção agropecuária, tá? Que em grande parte, como no caso da soja, do milho, são voltadas para o mercado externo, tá? Principalmente a produção de soja, tá? Além de que as atividades mineradoras, como é retratado no filme, elas ganharam um grande espaço nessa região, nesse bioma, tá? E esse processo de mineração traz para esse bioma consequências ambientais, enfim, devastadoras, tá? O cerrado ele está desaparecendo, tá? Então aqui na primeira imagem a gente está vendo uma distribuição original desse bioma, tá? E hoje, né, apesar de ser uma imagem, né, que está retratando aí uma transição da área original para 2002, né, que já em 2002 a gente tinha algumas remanescentes dessa vegetação nativa que não chegavam nem na metade enfim, desse bioma original, tá? Agora vamos trazer para 2022, né? Esse bioma ainda está mais devastado do que naquele período, tá? Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse bioma apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido pelas unidades de conservação, tá? E desse total, menos de 3% são unidades de conservação integral, tá? E mais de 5% são de conservação com uso sustentável. No caso do Cerrado, a gente vê, por parte do poder público, uma menor preocupação com relação à conservação do seu bioma, tá? Da sua vegetação original, como no caso da Amazônia, né? Há maior preocupação, tanto por conta, enfim, da comunidade brasileira e pela comunidade internacional, tá? A conservação da Amazônia é pauta da comunidade internacional. E no caso do Cerrado, isso não acontece, tá? Então, o Cerrado é um dos principais biomas hoje que está sendo devastado, que está desaparecendo, tá? Então, o Cerrado e a Mata Atlântica são biomas que correm sérios riscos de desaparecimento por completo, né? Restando aí pequenas áreas de unidades de conservação. Bom, trouxe essa ilustração, tá? Que eu achei muito interessante com relação a esse processo de, enfim, ocupação e uso do cerrado de forma devastadora por parte dos latifundiários, também com relação à ocupação da urbanização, da mineração e do agronegócio, né? Então, a nossa caixa d'água do Brasil e seus muitos furos, tá? Que vão interferir e já têm interferido drasticamente, né? Na quantidade de água que chega para as demais regiões brasileiras, que abastece as principais bacias hidrográficas brasileiras. Bom, essa outra tirinha aqui, né, da floresta invertida, naturalmente, deste bioma, tá? E a floresta se invertendo, né, por completo, no sentido de como o agronegócio, como as atividades de mineração estão acabando com essa floresta invertida, tá? Então eles estão invertendo a floresta invertida, né? Eles estão devastando e acabando com essa vegetação que demandou 40 milhões de anos para se concretizar, tá? Na sua forma mais absoluta, como nós reconhecemos hoje, tá? Então, anos e anos de formação estão sendo levados, né? Estão sendo devastados de forma muito devastadora, muito triste, tá? Bom,
para a gente contextualizar para o nosso cenário mais atual, eu acabei trazendo essa notícia, tá? De que o devastamento do Cerrado, né? O desmatamento do Cerrado, desculpe, poderá deixar de ser monitorado por falta de verba, tá? O desmatamento do Cerrado pode deixar de ser monitorado por falta de verba. Hoje, até então, o INPE era responsável por fazer esse monitoramento, tá? Com imagens de satélite. Porém, né, nesse atual governo, o INPE já não apresenta mais verbas, tá? E a sua equipe está sendo desmontada, tá? Então, nós teremos dados disponíveis desse desmatamento só até este mês de abril, tá? Este mês de abril, né? E eu achei muito interessante essa notícia, tá? E eu vou até ler o trechinho abaixo aqui para a gente poder fazer essa reflexão, tá? Para entidades que atuam no setor ambiental, cerca de 2,5 milhões por ano é um valor muito baixo, perto dos benefícios para o país. Abre aspas, isso é menos que o presidente Bolsonaro gastou nas suas férias no ano passado. Esse dinheiro, inclusive, poderia ser retirado de várias ações que o próprio Ministério do Meio Ambiente não realizou esse ano. Tem dinheiro sobrando no Ministério. Nada justifica paralisar o monitoramento do Cerrado. A gente precisava ter mais monitoramento para saber onde esse crime ambiental está ocorrendo, para instruir, inclusive, as equipes de fiscalização, para que elas tenham estratégias de combater esses ilícitos. Fecha aspas, afirma Márcio Astrini. Tá? Então, a gente consegue observar que nós estamos vivendo no período atual num projeto de devastação e desmatamento em prol das atividades agropecuárias e de mineração, tá? E que o nosso Ministério do Meio Ambiente, né, ele perdeu totalmente a sua força e isso vai se refletir de forma ainda mais intensa no processo de desmatamento e perca de uma quantidade incalculável de biodiversidade do nosso bioma cerrado, do que ainda resta de cerrado e que deve ser protegido. Tá? Bom, agora sim, finalmente, vou fazer a minha breve análise sobre o Sertão Velho Cerrado, esse filme que eu assisti pela primeira vez em 2020, tá? E que me marcou de uma forma muito intensa, por ser uma produção de excelentíssima qualidade, tá? E por trazer esses diálogos tão importantes entre diversos atores que vão sendo mostrados durante essa produção, né? Bom, esse longa, ele demandou 3 anos para sua, enfim, consolidação, tá? Ele é dirigido pelo André Delia, desculpe, que possui outros filmes com essa temática ambiental, tá? Como Lei da Água e Belo Monte, Anúncio de uma Guerra. Ele também tem outras produções cinematográficas fora essa questão ambiental, mas o que por pesquisas que fiz a respeito desse diretor, o que mais marcou o André nesse cenário foi justamente essa temática ambiental, tá? Que ele dirigiu com excelentíssima qualidade. Tá? Nós também temos a produção junto com o André do Henrique Grise, fotografia do Leonardo Pepino, roteiro do André e da Júlia Salé e edição da Júlia Salé. Tá? Bom, o que eu posso dizer sobre o filme é que a gente consegue entender, né, os diversos usos e ocupação que vão se desenhando nesse pedaço de cerrado do Brasil, tá? E como a gente consegue ver que essas atividades econômicas como a mineração e essas grandes
produções agrícolas, tá? Dos diversos atores que ali vão se desenhando, tem trazido consequências negativas para a conservação deste bioma, tá? E tem se oposto totalmente ao processo de resistência e de preservação que as comunidades que ali vivem e se sustentam, como a comunidade Calunga, representam, né? Eu achei interessante esse olhar atento que é posto dos pesquisadores, dos ativistas, e que trazem realmente um alerta necessário, tá? Justamente com esse objetivo maior de proteger mais do que nunca o que resta de cerrado, tá? E é interessante que neste longa a gente consegue observar que eles trouxeram possibilidades, né, de a gente conseguir manter atividades econômicas sendo desenvolvidas no Cerrado a partir da preservação desse bioma, tá? Então, a preservação do cerrável é possível e é necessária, tá? Preservar não vai significar acabar com o sustento das comunidades, acabar com as atividades econômicas. Nós temos ali, né, no desenhar do filme, as potencialidades farmacológicas, como são demonstradas, tá? As potencialidades turísticas, alimentícias, né? Vários aspectos vão trazendo para nós de que a preservação do cerrado, ela pode desenvolver ainda aspectos econômicos muito importantes para o desenvolvimento daquela região, tá? Não quer dizer que vai acabar com a economia do local, né? As atividades turísticas, elas trazem aspectos econômicos muito mais significativos do que as atividades de mineração e de produção agropecuária para a população totalitária da região que ele ocupa, né, de forma muito mais significativa do que é visto com as, enfim, outras formas de usos que se dão, né, e que beneficiam uma quantidade muito pequena de pessoas, como os grandes fazendeiros e os grandes mineradores que ali, né, usam deste bioma. Tá? Então, preservar o cerrado é preservar também os aspectos socioeconômicos das comunidades que dele aproveitam suas potencialidades e a preservação do bioma a seu favor. Bom, agora finalmente concluí, tá? De tudo, enfim, que eu trouxe a respeito do cerrado e dessa breve análise, tá? Eu acho que o que a gente pode entender, né, é que esse filme ele vai se inserir como um grito de alerta a respeito da gravidade do problema em que é enfrentado nesse bioma, tá? Ele vai trazer de forma maravilhosa a perspectiva da comunidade que nele vive, como a Calunga, né? Dos pesquisadores, dos ativistas e dos demais personagens que vão ali construindo a sua narrativa, né? E que vão trazendo as evidências de que esse bioma ele sofre sérios riscos de desaparecer por completo, né? Por completo porque até mesmo as unidades de conservação estão sendo pautas, né? Enfim, pelas mineradoras, pelos usos da agropecuária de abrirem margem para que eles ocupem e transformem e devastem ainda mais, tá? Até mesmo unidades de conservação se inserem como um grande problema para esses grandes fazendeiros, né? É interessante que a gente pode compreender de que o cerrado ele traz um alerta neste filme de que ele precisa de uma defesa, tá? Ele precisa de pessoas que tenham esse olhar mais atento à gravidade do problema que ali está ocorrendo, mas essa defesa ela necessita ocorrer de forma nacional e não somente pelo povo que ali habita, tá? Até porque o cerrado ele vai ter uma importância não só na área de contato em que ele está inserida, mas nos demais biomas, né? Enfim, nas demais bacias hidrográficas que ele alimenta, tá?
Então, nós precisamos não somente também reconhecer essa questão ambiental, tá, dessa biodiversidade riquíssima, mas também valorizar esse patrimônio sociocultural do povo que ali vive nessa região do Cerrado e entender da importância de como esses dois elementos, a preservação da biodiversidade e a preservação sociocultural, são fundamentais para manter em pé o que ainda resta do Cerrado. Tá? Eu vou trazer essa provocação para vocês e espero que vocês tenham ótimas discussões a respeito desse tema ainda, tá? Sem Cerrado, o que nos resta? Tá? O que nos resta sem Cerrado? Bom, é isso. Eu agradeço a todos por terem, enfim, aceitado assistir a esse documentário, esse filme maravilhoso, tá? Tão fundamental, sobre um tema que é de extrema importância para o Brasil, para os brasileiros, tá? Enfim, espero ter contribuído para a discussão, para as discussões de todos e todas, tá? Um beijo para vocês. Espero que a gente possa se ver em breve.